Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Primeiro-ministro do Reino Unido visita a Escócia, que vive onda separatista. Gol Linhas Aéreas volta a receber aviões da Boeing 737 MAX 8. Jacarés invadem centro comercial no Paraguai. Polícia Civil instaura inquérito para apurar sumiço de vacinas da Coronavac em maternidade de Belo Horizonte. Equipes da OMS, que investigará a origem do coronavírus em Wuhan, na China, encerra a quarentena e deixa hotel. Coronavírus no Corinthians. Os 10 jogadores afastados fazem novo teste e o resultado dá negativo em nova análise. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson realizou hoje uma viagem à Escócia para defender a unidade do país a se opor a um movimento separatista que ganhou força com o Brexit e com a gestão da pandemia de coronavírus. As pesquisas mostram que os escoceses preferem majoritariamente a gestão da crise sanitária empreendida pela primeira-ministra escocesa, a separatista Nicola Sturgeon. Líder do Partido Nacionalista Escocês, Sturgeon está em conflito aberto com Boris Johnson devido à sua rejeição em permitir um segundo referendo do autodeterminação após o de 2014, no qual a permanência da Escócia no país se impôs com 55%. O principal argumento naquela época contra a independência foi o risco de estar fora da União Europeia. No entanto, 2 anos depois, o Brexit venceu em um referendo, os escoceses se opuseram à saída da União Europeia e o Reino Unido deixou de fazer parte do bloco. O SNP deixou claro que Boris Johnson, que consideram já estar em campanha, não é bem-vindo. O número 2, Keith Brown, diz, abre aspas, a Escócia não votou por esse governo conservador e não votamos pelo Brexit e certamente não votamos por Boris Johnson, fecha aspas. 20 pesquisas consecutivas mostraram um apoio majoritário à independência da Escócia e o SNP publicou um esboço para um referendo, que apesar de garantirem que será legal, é uma reminiscência preocupante do desafio independentista catalão de 2017. O primeiro-ministro está em pânico, segundo afirmou o seu número 2, Keith Brown, argumentando que Downing Street classificou esta viagem como essencial. Em um país confinado pela terceira vez contra o coronavírus, somente as viagens essenciais estão autorizadas. Sturgeon usou esse argumento para tentar impedir o deslocamento de Boris Johnson. O governo do Reino Unido respondeu que é papel fundamental do primeiro-ministro representar fisicamente o governo britânico e deve estar acessível para as comunidades, as empresas e o público. Antes de começar a viagem, Boris Johnson elogiou os grandes benefícios da cooperação no Reino Unido desde o início da pandemia. No entanto, os governos descentralizados da Escócia, Gales e Irlanda do Norte são responsáveis pelas suas políticas de saúde e a pandemia deu um protagonismo especial aos seus líderes locais. Bom, vamos à próxima notícia. A empresa aérea Gol Linhas Aéreas no Brasil voltou a receber neste mês novos aviões do modelo Boeing 737 MAX 8. A primeira aeronave chegou a Gol Aerotech em Confins, Minas Gerais, hoje. A expectativa da companhia é começar a voar com o novo avião em fevereiro. Trata-se do 8º avião do modelo na frota da Gol. A empresa já possuía 7 aeronaves do tipo. A frota total da Gol é de 128 aviões. Os 737 MAX ficaram parados durante 20 meses após a proibição de voos com esses aviões em todo o mundo inteiro devido a 2 acidentes com vítimas fatais no exterior em 2018 e 2019. A Gol voltou a operar com o modelo em 9 de dezembro do ano passado, após o retorno dos voos com o 737 MAX ter sido aprovado por órgãos de regulação do setor aéreo. A companhia tem encomendada de 95 aeronaves desse modelo com a Boeing para entrega no prazo de 10 anos. Um total de 20 aviões estão financiados com empresas de arrendamento. A expectativa é ter até o fim do ano
14% da sua frota com esse modelo de aeronave. De acordo com a Gol, o Boeing 737 MAX 8 aumenta a produtividade em 24% e reduz o consumo de combustível em aproximadamente 15% em comparação com os aviões 737NG de geração anterior. Além disso, o 737 MAX tem um alcance de cerca de 1.000 km a mais quando comparado com as aeronaves atuais, com a retomada em dezembro do ano passado dos voos com o modelo 737 MAX 8 e com as 7 aeronaves disponíveis, até o momento a Gol Linhas Aéreas completou mais de 1.000 voos comerciais com mais de 160 mil passageiros embarcados. As ações da Gol operam em alta de 6,77%, cotadas em R$ 24,60 na B3. O Ibovespa sobe 1,72% para 117.870 pontos. Bom, vamos à próxima notícia. Bombeiros voluntários capturaram 7 jacarés, olha só, de até 2 metros em um centro comercial da cidade de Itá, no Paraguai, depois de uma tempestade que fez transbordar uma lagoa. Vizinhos chamaram as equipes de resgate que depois de várias horas conseguiram capturá-los ontem. Os animais escaparam em decorrência do desabamento de um muro de contenção devido às chuvas intensas que inundaram a lagoa, segundo Francisco Platón, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Itá. O verão é a temporada de chuvas no Paraguai e o país enfrenta alagamentos e cortes de energia. O Serviço de Meteorologia alertou que mais chuvas são esperadas até domingo. A organização civil alertou que salvaram a laguna de Itá e denunciou em comunicado que há superpopulação de jacarés no local. E o Corpo de Bombeiros, por sua vez, pediu em uma rede social para notificar a linha de emergência se alguém avistar outro jacaré em vias públicas. Na última segunda-feira, em Cananéia, no litoral de São Paulo, um jacaré de cerca de 2 metros foi capturado também após se aproximar de um morador de rua que dormia no estacionamento de um supermercado. Imagens obtidas mostraram o animal a cerca de 1 metro do homem e policiais militares mobilizados para resgatar o réptil. Bom, vamos à próxima notícia. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar o sumiço de 6 doses da vacina Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica Sinovac, que combate o coronavírus na última segunda-feira, que estavam na maternidade Odete Valadares, localizada no bairro Prado, na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a direção da maternidade foi notificada sobre o sumiço da vacina. Além disso, a Fundação disse que está sendo constituída uma nova comissão de vacinação na unidade para dar continuidade ao plano de vacinação dos trabalhadores com toda a transparência e a integridade necessárias. A nota ainda fala que, para coibir interferências e o desrespeito às estratégias de vacinação, o governo do Estado mineiro adotou medidas severas. Por meio da Ouvidoria Geral do Estado e da Controladoria Geral do Estado, a determinação é que rigorosamente seja garantido o cumprimento das regras e dos critérios de imunização, conforme determinação do Ministério da Saúde. Denúncias relacionadas ao processo de vacinação, como o descumprimento da ordem prioritária de imunização, podem ser feitas pelo canal Coronavírus da Ouvidoria Geral do Estado Mineiro. A maternidade informou que iniciou a vacinação de seus trabalhadores no dia 20 de janeiro desse ano e até a noite de ontem vacinou 675 profissionais. A maternidade recebeu até o momento 983 doses da vacina. A investigação do extravio das doses está em andamento. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. Bom, vamos à próxima notícia. A equipe de especialistas médicos liderada pela Organização Mundial da Saúde, que está na cidade chinesa de Wuhan, encerrou a quarentena hoje. O grupo que investigará as origens da pandemia da Covid-19 deixou o hotel após 2 semanas. A equipe embarcou em um ônibus depois das 3 horas da tarde, horário local, sem falar com jornalistas. A visita do grupo é sensível para Pequim e os especialistas vão trabalhar sob escritas medidas de segurança. Embora a China tenha controlado amplamente a pandemia, em seu território o país frustrou as tentativas independentes de rastrear suas origens. Até o momento, a Covid-19 matou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo.
Os familiares das vítimas do coronavírus na cidade disseram ontem que as autoridades da China eliminaram seu grupo nas redes sociais e estão pressionando-os para que mantenham silêncio durante a visita dos especialistas. Dezenas de familiares se uniram na internet para pedir responsabilidade às autoridades de Wuhan, acusadas de má gestão do surto que assolou a cidade há um ano atrás. Seus esforços foram frustrados até agora pela obstrução oficial, pela vigilância dos grupos nas redes sociais e pela intimidação, denunciam os familiares. Um grupo na rede social WeChat, usado por dezenas de familiares no último ano, foi removido repentinamente e sem explicação há cerca de 10 dias, segundo Zhang Hai, membro do grupo crítico à gestão da pandemia no país. Outros familiares confirmaram a eliminação do grupo e o WeChat pertence ao gigante digital chinês Tencent, e na China as plataformas mais populares frequentemente retiram conteúdos considerados censuráveis pelo governo. Os familiares acusam os governos providenciais de Wuhan e Hubei de permitir que a Covid-19 se descontrolasse, primeiro para tentar ocultar o surto e depois para não alarmar o público. Zhang pediu aos especialistas da OMS que se reúnam com coragem com os familiares, embora reconheça que esse encontro é muito pouco provável. Segundo dados oficiais chineses, a Covid-19 matou quase 3.900 pessoas em Wuhan, a grande maioria dos 4.600 mortos registrados no país. Mas muitos familiares desconfiam desses números devido à falta de testes nos primeiros dias do surto. O governo de Wuhan não respondeu às perguntas da agência de notícias France Press sobre as famílias e suas denúncias. Bom, vamos à próxima notícia. Vamos falar agora de futebol. Os 10 jogadores do Corinthians que foram diagnosticados com coronavírus, como a gente falou ontem, realizaram novos exames hoje e todos agora deram negativo. Por conta do primeiro resultado, eles foram afastados do elenco e não viajaram para Salvador, onde o Corinthians enfrenta o Bahia às 7 da noite de hoje na Itaipava Arena Fonte Nova. Os atletas que testaram positivo no primeiro exame e negativo no segundo são Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Juan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Dentre os atletas afastados, apenas Ramiro vinha sendo titular do Corinthians, sem ele o Cantilho ou Camacho devem voltar a ter chance no duelo de hoje. E além dos jogadores que tiveram falso positivo, o técnico Wagner Mancini ainda perdeu o meia Casares, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita. Ele também não poderá contar com Otero e Léo Natel diante do Bahia. A dupla está suspensa pelo terceiro cartão amarelo. Com os desfalques de Walter e Guilherme Castellani, o jovem Matheus Donelli deve assumir o posto de reserva do goleiro Cássio. O Timão é o 9º colocado do Brasileirão com 45 pontos, 6 a menos que o Grêmio, que é o 6º colocado. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!